Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Adultos. O título da lição é A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. O tema do trimestre é a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, dando continuidade a esse ensino maravilhoso, bem atual. Essa lição nos traz temas aqui importantíssimos para que a igreja possa estar se posicionando contra toda essa cultura que ataca a igreja, todo esse sistema que hoje é contrário a Deus, contrário à Bíblia. As pessoas já não querem ficar sem Deus, mas querem viver agora de forma que são contrários a Deus, contrários à Escritura, e para isso, para que possam continuar vivendo de uma forma no pecado, para que seja justificado a maneira como vivem, então querem ressignificar, querem relativizar as verdades contidas na palavra de Deus. Como vimos na lição 3, que falou a respeito do perigo do ensino progressista, hoje a gente vai falar também sobre algo que faz parte da pauta progressista, ou seja, a questão da cultura da morte. Vamos nos ater bastante aqui à questão do aborto, da descontinuação da vida no ventre materno. Então a gente vai ver que a vida é sagrada. Deus criou todo o mecanismo biológico para que as células, ao se encontrarem, o gameta masculino e feminino, ao se encontrarem e formarem agora o zigoto, dali haver toda a multiplicação de célula, haver toda a formação de ossos, de órgãos e, aleluia, uma criança, após ser gerada no ventre, vinha nascer. Deus criou toda essa estrutura, aleluia, mas Ele é o doador da vida. É Ele que, aleluia, como Ele soprou na narina de Adão no Éden, Ele continua também sendo aquele que ativa, aquele que dá o contato para que essas células tenham vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nenhum homem consegue fazer em laboratório. Você pode até buscar uma ciência para fazer a reprodução assistida, inseminação artificial, mas o início ali, o start, eles não tem como fazer, porque é sagrado, vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência não está com essa barreira intransponível. Glórias a Deus. É Deus que inicia e é Deus que tem o poder para tirar a vida. Glórias a Deus. O texto diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Verdade prática: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Então vamos utilizar aqui os exemplos de Jesus e João Batista, da sua formação ali no ventre de suas mães, e mesmo no ventre, com idades diferentes, João Batista já com 6 meses ali de gestação, Jesus no início, mesmo no ventre foram cheios do Espírito Santo, porque eram pessoas já existentes, antes que eles fossem formados, antes que nós fôssemos formados, aleluia, Deus já nos conhecia. E a gente vê essas duas criancinhas no ventre, cheias do Espírito Santo, aleluia, e suas mães cumprem essa missão gloriosa de trazer aquelas crianças ao mundo. Foram pessoas que abalaram a história. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus dividiu o calendário no meio. Hoje estamos no ano 2023, depois de Cristo, que o nascimento do nosso Senhor foi um evento que mudou toda a história. Glórias a Deus. O texto da nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 1:26-33 e, em sequência, os versos 39 ao 45. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, à cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Glórias a Deus, né? Então, interessante que Isabel já disse que aquele que está no ventre de Maria era o seu Senhor, né? Então, a gente vê que mesmo em forma, mesmo com pouquíssimos dias, né, da gestação, aquela criancinha, aquele embrião, já tinha uma destinação gloriosa, né? Seria o Senhor, e o Espírito Santo já revelava isso a Isabel. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são refletir sobre a divina concepção do nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar, identificar os traços da cultura de morte presente em nossos dias e as suas consequências, compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo, combater toda a cultura que viole os princípios da Palavra de Deus. A gente já viu que uma das características dos ensinos progressistas é exatamente isso, né? E contra a Palavra de Deus, né? E quando nós defendemos esses princípios, né, eles querem nos taxar, né, de fundamentalistas, né, de retrógrados, né? Então, mas esses princípios são bons, né? Todos os conselhos de Deus é para a bem-aventurança do homem, do ser humano, mas as pessoas preferem viver, né, em seus pecados, na culpa que isso vai produzir, né, em toda a consequência psicológica. Por exemplo, uma mãe, né, que aborta, ela vive, né? Claro que existe o aborto espontâneo, né? Quando a mãe perde seu filho, ela sofre muito, né? Um sonho que cessou ali, né? Só Deus pode consolar. Mas imagine também o sofrimento daquela que aborta. Parece que tomou a decisão certa, mas uma decisão irremediável, que ela vai sofrer, vai carregar aquela marca toda a vida, né? A que perdeu, né, sem intenção, ela sofre, mas Deus consola. Mas aquela que foi culpada, né, desse ato, ela vai sofrer, né? Ela vai ter um abalo psicológico terrível, né? Claro que Deus também, a partir do momento que se arrepende, né, a partir do momento que confessa a Jesus o seu pecado, pede a sua misericórdia, claro que Deus perdoa. Não é um pecado imperdoável, mas a gente vive na cultura da morte, né? Ou seja, que esses ensinos progressistas querem, né, firmar, querem fazer com que seja, né, aprovado leis, né, nesse intuito de poderem, né, interromper a gravidez até a 12ª semana, né, que é o intento das leis ou das ações judiciais que estão tramitando, inclusive no Supremo, para liberar o aborto sem motivo até a 12ª semana. Que Deus tenha misericórdia, né? Interessante que aqui na lição diz que, né, no último censo, né, detectou que 87% da população é cristã. Só que são cristãos que estão relativizando, né, essa questão desse pecado, né, da morte, do não matarás. Infelizmente, cristãos que estão achando que é normal, que tem que ser assim mesmo, né? Mas que aqueles que permanecem fiéis à palavra, aleluia, fiéis a Cristo, entendendo que Deus não se agrada disso, é claro que vai estar sempre, né, nas fileiras daqueles que combatem essa cultura da morte. A introdução diz: Deus é autor supremo da vida. Gênesis 2:7. Por isso as Escrituras valorizam desde a concepção no ventre materno
Salmo 139, 13 a 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Nesta lição estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo e a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno, né? Então a gente vai ver também aqui que não só muitos buscam leis ou concordam, apoiam, né? Até aqueles 87% de cristãos que há em nossa nação concordam, né, com essa cultura da morte, tanto interrompendo o nascimento como também interrompendo a vida durante o seu percurso, né? Por exemplo, com a eutanásia, né? Ou seja, seguindo essas doutrinas progressistas, essa pauta, né? Esses acordos que foram assinados, né, em reuniões de governos, né, aqui da América Latina e outros movimentos no mundo que são contra a vida e buscam então autonomia sobre a vida, né? Então é o ser humano que diz, né, quem deve viver e quem deve morrer. Mas nós cremos ainda na palavra que Deus é o doador da vida e Ele deu, só Ele que pode tirar. Mais pessoas que criticam, por exemplo, um criminoso que assassina a família, acabam apoiando aqueles que vão tentar, né, interromper um nascimento, matando, né, um feto, matando um embrião. E como disse também na introdução, né, nós cremos que a vida começa na concepção, né, na união dos gametas masculino e feminino, formação ali do ovo, do zigoto, ou seja, a partir dali a célula já começa, já tem a ordem de se multiplicar e formar um novo ser. Então ali, conforme a palavra do Senhor lá no Salmo 139, né, ainda quando éramos informes, Deus já tratava conosco, Deus já nos entretecia, né, ou seja, Deus já ia nos formando, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, ali já tem vida, mas eles querem até com 12 semanas matarem uma criança. Que Deus tenha misericórdia. Nesse livro, A Fronteira da Ética Cristã, de Claudio de Andrade, ele inicia o assunto com algo interessante, falando aqui a respeito de, né, no meio da guerra dos nazistas, né, alguns líderes nazistas se reuniam, né, para, conforme eles, né, resolver o problema judaico, né, que seria o genocídio, né, como eles iam eliminar ali, né, através dessa cultura da morte, né, queriam arrumar métodos para eliminar cerca de 11 milhões de judeus, né. Então sentaram, fizeram reunião, como se fosse um negócio assim comercial, né, como se fosse uma linha de produção. Então o Claudio de Andrade diz, né, e era uma reunião que tinha um momento de pausa, coffee break, mas a intenção era matar, né. Então o objetivo era matar 11 milhões de judeus, né. Então decorreu-se toda a guerra e depois de 5 anos eles conseguiram matar 6 milhões de judeus. E o comentarista traz essa visão, né, essa imagem da ilustração, porque ele diz que não é diferente hoje nos consultórios, né, nas clínicas clandestinas, em que as pessoas sentam-se para poder também elaborar o método de matar uma criancinha. E por ano, né, na época que o livro foi escrito, né, minha edição é de 2015, Claudio de Andrade disse que se mata 46 milhões de crianças por ano. Então, os judeus foram 6 milhões. A gente fica escandalizado. E é para ficar mesmo. Foi algo terrível. Mas imagine as criancinhas que estão sendo mortas, né? E havendo também essas reuniões dos pais ou da mãe com esse médico no mundo todo, né? E sendo morta por ano, né? Precisou de 5 anos para matar 6 milhões de judeus. E hoje por ano, naquela época, hoje deve ser muito mais, inclusive que uma indústria clandestina, né, de aborto, esse número deve estar ainda por baixo, né, se mata 46 milhões de crianças por ano. Que Deus tenha misericórdia. E quando a gente vê em alguns países, né, me lembro quando
aprovaram algumas leis, né, pró-aborto na Argentina, no Chile. A gente vê aquela multidão de mulheres comemorando, né? Então, pessoas nascidas comemorando o fim do direito daquelas que não deixaram nascer. Deus tem misericórdia, né? E se as suas mães, as mães daquelas mulheres que estavam ali comemorando a aprovação de tais leis também tivessem abortados? Que Deus tenha misericórdia. Então, para exemplificar a sacralidade da vida, nós vamos nos ater aqui nesse exemplo importantíssimo, que é o nascimento de Jesus. Primeiro tópico, a concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então já está aqui mostrando que conceberás, né? Então na concepção já estava ali a vida daquela criança que iria nascer e se chamaria Jesus. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, Lucas 1,26, pois o Cristo seria chamado de Nazareno, Mateus 2,23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José, da casa de Davi. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico, né? Então a gente percebe que tudo se cumpria, né? A palavra de Deus se cumpria lá dos Salmos, né? De Isaías, então, né? Miqueias, todas as características que falavam sobre o Messias cumprem-se em Jesus. Mas o importante é que ele seria chamado Filho de Deus, né? Então Maria se assusta, né, com aquele anúncio de Gabriel, né? Como diz aqui na introdução, ela já era desposada, ou seja, já era noiva. Claro que o noivado judeu é diferente do nosso noivado, que o noivado já era como um contrato de casamento, né? Só poderia ser dissolvido com divórcio, né? Só que os noivos ainda não se conheciam, né? Era o tempo que o noivo ia preparar a casa, depois vinha buscar, fazia aquele grande festejo, né? Como acontece naquela parábola das 10 virgens, né? A noiva está lá esperando o noivo e as 10 virgens não são noivas, são 10 moças que faziam parte do cortejo, que iam estar, né, pronta para quando anunciasse que o noivo chegou. Então elas iam conduzir o noivo até a casa da noiva. Então, da mesma forma, José e Maria estavam desposados, estavam noivos, já havia o contrato do casamento, né, que só seria dissolvido, como já falamos, só via divórcio. E ela não conhecia varão, era virgem, e o texto vai enfatizar isso, mas porém ela ia gerar, né, como diz aqui, ia conceber no seu ventre um filho, né? Então, conforme a palavra de Deus, né, isso acontece, né? O Espírito Santo vem sobre ela, como veremos no próximo tópico, e gera-lhe um filho, né? Demonstrando realmente a questão da sacralidade da vida, né? Desde o princípio, Deus que dá a vida, deu a vida a Adão, e a partir da sua descendência, né, Deus que gerou todo o mecanismo, toda a biologia, para que essa vida pudesse ser gerada no ventre das mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Jesus ia ser diferente, não ia ter a participação do homem, né? Deus ia gerar, né, a vida no ventre de Maria ali de forma miraculosa, né, de forma maravilhosa. Então, o segundo subtópico vai dizer a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas 1:35, parte A. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35b. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Lucas 1:36a. Né? Está vendo a palavra de novo? Concebeu, né? Então não tinha nascido ainda. Queria dizer que Isabel estava, né, grávida ali de um menino, mesmo sendo estéril. Glórias a Deus. Então o Espírito Santo viria sobre Maria e ia gerar aquela criança, né, aquele embrião no ventre dela.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo ela sendo virgem, ela concebeu, né? A Bíblia nos conta o relato que José, quando soube que ela estava grávida, tentou deixá-la para não difamá-la, ou seja, José ia se separar dela ou ia sair, ia embora, né? Mas não ia dizer que ela havia adulterado, né? Como poderia alguém pensar. Mas José ia tomar a culpa, né? Que ele, a deixando, as pessoas iam acusar José de ser um malfeitor, tinha feito mal à menina. Mas o anjo também vai até José e explica para ele. José então recebe Maria como sua esposa, mas não a conhece enquanto não nasce Jesus, né? Então, até o nascimento de Jesus, Maria era virgem. A partir dali, né, eles eram um casal normal, e a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos e irmãs, mas no momento de Jesus é especial. E essa questão, esse milagre, né? Então a gente vê que a vida é um milagre. Quantas mães hoje estão buscando tratamento para gerar filhos? E quantas outras Deus já operou milagre e curou esterilidade, né? A gente tem inúmeros testemunhos, né? A gente já, graças a Deus, já vimos Deus atendendo inúmeras orações de mães, aleluia, e gerando filho no seu ventre quando o médico dizia que não tinha jeito. Glórias a Deus. É claro que, nesse caso, filhos naturais, né? De pai e mãe. Jesus é diferenciado. Mas, para que fosse como um sinal, né? Ela não pediu sinal, né? Ela estava recebendo ali a mensagem, estava crendo, estava vendo o anjo. Glórias a Deus. Mas mesmo assim, Deus ainda dá um sinal a ela, que Isabel, que era estéril, sua prima, estava esperando o filho na sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A gente vê durante toda a história ali de Israel, né, todos os patriarcas, né, suas esposas, então, eram estéreis e só geraram por intervenção divina. Deus curou, abriu a madre, curou as esterilidades daquelas mulheres. Louvado seja o nome do Senhor, demonstrando seu poder, e como diz aqui na lição, preparando, né, o povo para crer no milagre de que Deus é o doador da vida, Deus é o que cura estéril, e que Deus também poderia fazer agora esse milagre na vida de Maria de forma inédita, né, dela gerar, né, quando o Espírito Santo viria sobre ela, Deus ia gerar aquele embrião, né, sendo filho de Deus e herdando, né, as características do ser humano de Maria, para que pudesse, né, ser como nós, aleluia, e pagar o nosso preço ali na cruz. Né? Então o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Então Deus já vinha mostrando durante toda a história que Ele é que doa a vida, Ele que cura a madre, abre a madre da estéril, louvado seja o nome do Senhor, como diz no Salmo, né? A estéril será mãe de filhos, louvado seja o nome do Senhor. E Isabel estava carregando em seu ventre agora João Batista, né? Outro principal importante personagem, né? Nesse momento, né, de Israel, pois iria preparar o caminho para o Senhor Jesus. Terceiro subtópico, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes 11:5. Pois Deus dotou o ser humano de uma dádiva da procriação. Gênesis 1:28. Né? Então, crescer e multiplicar, né, é a função do ser humano, né? Essa condição de se multiplicar, né, foi, né, exatamente todo o mecanismo biológico que Deus criou, o ser humano, glórias a Deus. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Lucas 1:34-36. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Lucas 1:15-17. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo o Senhor. Né? Então a gente vê qual a importância, né, que Deus dá à vida, inclusive no ventre. E Jesus nasceu dessa forma, né, miraculosa e ao mesmo tempo natural ali, pois, aleluia, ia ser gerado em um ventre. Bendito é o nome do Senhor. Então a importância que Deus dá
a vida é realmente ratificada nesse momento ímpar da história, né? Glórias a Deus. E como falávamos no princípio, até hoje, e nunca haverá uma condição tal que o cientista descubra como dar esse start da vida, como criar essas células iniciais, interessante, né? Essa combinação do masculino e feminino, do gameta masculino e feminino para gerar, então, agora, né, uma vida, aleluia, para que as células que começam a se embolir, se multiplicar e formar órgãos, formar ossos, formar tecidos, formar cabelo, né, tudo no ventre da mãe. Né? Nenhum cientista vai conseguir replicar esse milagre da vida, né? Então, como é que pode alguém achar que é dono, né, do seu próprio corpo e pode gerir também a vida que Deus gerou no ventre? Na nossa legislação, né, no Código Civil, garante o direito, né, do nascituro, né? Como diz o artigo 2º, né, do nosso Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, o direito do nascituro. Então, essa a nossa legislação, também o artigo 5º da Constituição fala da inviolabilidade da vida. Porém, né, conforme o pastor, os comentaristas Douglas Batista, em 2014, né, ele participava ali de uma audiência pública defendendo, né, o direito à vida, defendendo, né, o princípio bíblico, defendendo a posição das Assembleias de Deus. Glórias a Deus. E, né, no Supremo Tribunal, né, pela internet, os irmãos viram aí, ou vejo, né, essa importante defesa que ele faz. Essa ação que, né, o legislativo, né, não apoiou, né, liberar aborto assim por qualquer motivo. A gente vai ver aqui na lição que existem alguns motivos legais, mesmo assim ainda estão contrários à palavra de Deus, mas o que eles querem apoiar é que seja liberado o aborto sem motivo qualquer, né? Então vai haver clínicas de aborto legalizadas, então eles querem descriminalizar. E com isso, né, o legislativo recusou, né, essa pauta, essa lei, só que os partidos progressistas, né, os partidos de esquerda foram lá e judiciaram, e hoje está no Supremo, e talvez esse ano seja novamente colocado em pauta para julgamento. E tudo indica que a maioria dos juízes vai apoiar. Deus tenha misericórdia da nossa nação, todo mal que virá sobre nós, né, quando deliberadamente, né, autorizar, né, a nação, né, o judiciário autorizar essa prática tão terrível, né? Lembra do exemplo que Claudiano Andrade nos traz, né, do nazismo, deliberavam para a cultura da morte, para poder exterminar, para serem genocidas, né, como uma palavra em uso, né, palavra atual, genocida, né, usando muitos de serem genocidas, mas quem será o genocida agora, né? Que Deus tenha misericórdia. Inclusive, o presidente atual disse, né, que era contra, né? Disse de última hora, talvez para ganhar a eleição. E agora, né, ele apoia, ele rompe, né, com alguns acordos pró-vida, como a gente tem visto nesses últimos dias, e volta a seguir as agendas, né, dos seus iguais, né, de outros países que também apoiam, né, essa cultura da morte, apoiam a liberação do aborto, como é liberado em outros países, Argentina, Chile e muitos países da América do Sul. Que Deus tenha misericórdia, e o Brasil caminha, né, a passos largos para esse momento triste da nossa história. Então, o segundo tópico fala sobre a cultura da morte. Primeiro subtópico, projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e controle da natalidade, mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas. Impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior, né? Então, vai abranger várias ações, né, que vão visar sempre modificar, né, o conceito da vida, ou seja,
tratar a vida como banal, como algo que pode ser interrompido assim por qualquer motivo, né? Ou encerrada também por qualquer motivo, apologia também ao suicídio, né? E esses controles de natalidade muitas das vezes abortivos, que tenhamos cuidado, né? Tudo isso, para que nós não estejamos também, né, cooperando com esses ideais do mundo. Pelo contrário, nós não nos conformemos com o mundo, como diz lá em Romanos 12. Então, eles tratam a vida como banal. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação, ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. Então, em busca de uma bandeira que é em prol da saúde da mulher, vai traçando todas essas estratégias, né, todas essas ações contra a vida. A questão da eugenia, por exemplo, a gente tem na lei a permissão do aborto para a criança acéfala, né? Então, é uma forma, né, ou já é um preceito até legal para também, no futuro, né, as mães abortar, né, por um motivo de deficiência da criança, né? Como aconteceu também no nazismo, né? No nazismo, as mães arianas, né, era protegido a sua gravidez, a sua gestação, e era até crime abortar. Mas as crianças que não eram puras, né, como eles achavam, né, entre aspas, puras de raça, né, os judeus, né, havia o aborto livre, né, havia até a obrigação muitas das vezes de abortar tais crianças, ou se tivesse, por exemplo, se fosse detectada alguma enfermidade, alguma deficiência, também era para abortar. Então, essa cultura está em pauta também na nossa nação, que Deus tenha misericórdia. A lei já tem essa assistência em relação às crianças acéfalas, e isso também pode gerar futuramente, ou de forma, ou via judiciária, né, que o judiciário gosta de legislar, ou por leis a ponto de também de daqui a pouco escolher características das crianças, e se os pais desejarem assim, né, aquela criança é abortada. Hoje até em reprodução artificial, né, se escolhe embriões, né? Se um embrião ali está doente, eles descartam. Então, felizmente, a vida tem se tornado algo banal, né? Além disso, como diz aqui no texto, né, a maternidade é depreciada, né? Então as mães já não querem mais ter filhos, ou querem um filho só, né? Então a maternidade é algo que as mulheres, né, já estão sendo doutrinadas a desprezar, né? Hoje a indústria de pet é uma das que mais cresce. Por quê? Porque trocam, né, a responsabilidade, o amor trocado, né, que se dá e se recebe, que é ter um filho por um animal de estimação. E muitos casais só querem ter um filho, né? A Bíblia diz crescer e multiplicar, né? Para fazer realmente uma conta de multiplicação, tem que multiplicar vezes um, né? Então um casal tem que deveria gerar, né, em tese, pelo menos dois, né? Dois filhos, para ser 2 vezes 1, 2. Mas acaba gerando um, ou seja, a população, em prol de um certo controle de natalidade, ou algo cultural, que está na moda ter um filho só, acaba, né, a população regredindo, diminuindo, né? Em outras nações, no passado, quando fizeram controle de natalidade rigoroso, daqui a pouco tiveram que reverter porque viram que a nação encolhia. Um estudo antigo que eu li a respeito da Alemanha, que dizia que a população alemã legítima diminuía, né, sendo que a população islâmica crescia, porque os islâmicos tinham vários filhos e os alemães não. Então, em alguns anos, a nação provavelmente teria a maior parte de muçulmanos, né? Interessante. Então, as pessoas querem diminuir suas famílias, né? Contrário à Bíblia, que a Bíblia, né, é claro que ninguém vai ter mais 10, 15 filhos, mas, né, tem que multiplicar, né? Não diminuir. E a cada tempo, então, desprezando a maternidade. E tudo isso, né, levantando essa pauta da saúde da mulher, inclui no meio o aborto, né, achando que isso é uma questão de saúde pública. Pelo contrário, vai gerar muitas mães deprimidas, doentes,
né, com culpa. Então, em vez de melhorar a saúde, achando que uma vez que o aborto é legalizado, que as clínicas são oficializadas, pelo contrário, isso vai gerar muito mais mal, muito mais problemas de saúde do que eles dizem estarem combatendo, né? O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Segundo subtópico, vamos falar exatamente sobre isso, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo, né? Então, isso é uma cultura pós-moderna, essa ideia da liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida e da morte. Então, esse "meu corpo, minhas regras" gera inúmeras liberdades, só que tem uma máxima que dizia que a minha liberdade vai até o início da liberdade do outro. Então, como é que a mãe, né, vai dizer o meu corpo, minhas regras? Então, ela tem direitos até começar o direito dos outros. Mas tem um ser no seu ventre, tem uma vida no seu ventre. Como é que o direito dela abrange, abarca o direito daquela vida? Aquela vida não tem direito? Hoje, na nossa legislação, diz que sim. Voltando a citar aqui o artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa o nascimento com vida, né? Personalidade, ou seja, a partir do momento que ela pode tirar um documento, uma identificação, né? Ela é um cidadão. Mas, porém, a lei continua. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, né? Que possamos lembrar da lei, né? E não mudá-la ao nosso bel prazer, ao nosso gosto. E esse slogan, né, também gera outras liberdades, né, que as pessoas acham que têm em relação ao seu corpo. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana, né? Que liberdade é essa que abrange ou abarca a liberdade de outra vida? Que Deus tenha misericórdia. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, versos 5, 28 e 29. Que, embora livre, o ser humano não tem direito de profanar o seu corpo, 1 Coríntios 6,13. E que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo, Gálatas 2:20. Glórias a Deus. A gente não pode nem dizer, eu sou dono do meu próprio nariz. Não. Todas as coisas existem por Ele, subsistem por Ele. É Deus que sustenta tudo. Glórias a Deus. Ele quer usar o nosso corpo como seu templo, como sua habitação. Aleluia. Então, que nós busquemos uma vida, aleluia, que nos santifiquemos para que Deus esteja conosco e não viver em guerra contra Deus, viver nesse sistema, né, nesse espírito da Babilônia que é contrário a Deus. Nessa cultura progressista, cultura da morte, que visa só destruir o ser humano, né? Destruir a sua comunhão com Deus. Como é bom estar em paz com Deus. Jesus nos dá essa paz, perdoa nossos pecados, inclusive daqueles que já cometeram falhas tão terríveis. Jesus perdoa, lança no mais esquecimento e escreve uma nova história. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso é esse, que mesmo sendo inimigo de Deus, Deus quer se reconciliar conosco. E terceiro subtópico, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Está lá em Êxodo 21, 22 e 23. Até se pagava vida por vida. Interessante que gestação então tem esse significado, né? Gestatione, do latim, que é o tempo que o embrião fica no útero, né? Então, desde a concepção até o nascimento, né? Como diz também, já ouvi o pastor Silas Malafaia dizer, né, suas defesas, né, em relação à vida, contra essa cultura da morte, ele dizendo que o embrião, né, o feto, o recém-nascido, a criança, o adolescente, o jovem, né,
O que difere de um para o outro é só o tempo, né? Só a idade e a nutrição. Continua sendo a vida é algo contínuo. Quando Deus dá o start ali, ela vai embora, né? Vai se desenvolvendo no ventre e depois nasce. Glórias a Deus. E também o termo feto, né? No latim quer dizer pequenino, né? Então, aquele pequenino que está no ventre, as pessoas querem matar. Que Deus tenha misericórdia. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Então, o que quer dizer aquele não matarás em Êxodo? Quer dizer não, né, matarás de forma intencional. Por exemplo, alguém está se defendendo, né, de um crime, de alguma violência, e o adversário morre, né? Então ali foi autodefesa. Então ali não há assassinato. Houve a morte, mas não houve o assassinato, porque o assassinato é algo intencional. Você programou matar, você planejou matar. E o aborto é isso, é assassinato. Você planejou, você foi atrás de remédio, foi atrás de um médico. Então é assassinato, não tem como fugir disso. E é o que está escrito na lei, né, nos 10 mandamentos. Não matarás, não assassinará, não matará de forma intencional. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. E o terceiro tópico fala sobre a sacralidade da vida. Primeiro subtópico, a vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego de vida, né? Ele que assopra o fôlego, ele que nos dá a alma, nos dá o espírito, ele que dá o start, louvado seja o nome seu. Nessa perspectiva, o princípio de sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmo 36, 9 e 90, 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel 2,6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, né? Não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana, né? Então não podemos dizer, não, em determinado caso pode abortar. Uma lei prescreve, né? Tem algumas exceções. Não matarás, não assassinarás, não intencionalmente interromperá a vida, né? Que está no ventre materno. Então, o cristão não pode fazer concessão, não pode se conformar com o mundo e tem que estar os pés na rocha, na palavra de Deus, que é verdade absoluta. Aleluia, todo conselho de Deus, como já foi dito, é bom e é para a nossa bem-aventurança. Segundo subtópico, o começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Está lá em Jeremias 1,5, que diz, né? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei profeta, né? Então Deus já tinha uma função, um ofício a Jeremias, antes que formasse ele no ventre. Então, na concepção, iniciou-se a vida. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Está lá no Salmo 139, 13, né? E vai citar também alguns outros versículos, já iremos ler. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Verso 14. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a vida. Versículos 15 e 16. Por consequente, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos, né? O egoísmo,
né? Ou às vezes vi um comentário de um vídeo que dizia até uma decisão machista, né? Porque é o homem que às vezes obriga a mulher a fazer o aborto, né? E as feministas estão também apoiando algo desse tipo, né? Então a gente vê que para destruir, para matar, né? Até se une nesse propósito, né? Nesse desejo, nessa aprovação egoísta de matar e interromper uma vida. E lendo aqui o texto de Salmo 139, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glórias a Deus, né? Enquanto na lei a personalidade só inicia a partir do nascimento, né? Embora a lei garanta o direito da vida, né? Desde a concepção, a personalidade para Deus já inicia-se antes de sermos formados. Deus já nos conhece. Deus, na sua presciência, já nos conhece pelo nome e já nos tem um propósito especial em nossas vidas. Bendito é o Senhor. E o terceiro subtópico, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, segundo Timóteo 3,16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida, né? Então essa é a posição da igreja. Glórias a Deus. Então podemos relativizar, achar que tudo bem, não faz mal, e nem podemos nos calar, né? Enquanto nos permitirem expressar nossa opinião, aleluia, temos liberdade de culto, né? Estejamos ensinando o correto, a palavra de Deus, aleluia, defendendo em todo o tempo a vida. Conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas, Gênesis 9:7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. João 10:10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Jó, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Amém? Glórias a Deus. Na próxima lição, a desconstrução da masculinidade bíblica, né? Outra lição que vai ser polêmica, vai de encontro, né, todas essas ideologias que estamos vendo aí sendo militada, né? Mais uma vez os homens querendo justificar sua maneira de viver e atacando a Deus, a Bíblia, a igreja, né? Que Deus nos ajude e que possamos permanecer firme, aleluia, na palavra de Deus e continuemos sendo coluna e firmeza da verdade. Amém? Santo Eterno Deus, Pai, nos ajuda, Pai, nesses dias tão terríveis, Pai. Nesse momento, Pai, que antecede também decisões, Pai, no judiciário, a respeito, Pai, aleluia, dessa cultura da morte, Pai, desse atentado contra a vida, desses assassinatos intencionais, Pai, que as pessoas querem promover, fazem isso diariamente e querem intensificar, Pai. Querem tornar nossa nação, Pai, sujeita, Pai, a toda sorte de malefícios, de castigos, Senhor Jesus, em decorrência, Pai, desse caminho que os homens querem trilhar. Que a Tua igreja continue, Pai, defendendo a verdade, defendendo a vida, Senhor Jesus, nos ajuda. Pai, mova, Pai, o céu, mova a terra, Senhor Jesus, não permita que os homens aprovem tais leis, Senhor. Nos ajuda, Pai, que o Senhor possa intervir de forma maravilhosa, Pai, em nossa nação. Nos ajuda. Pai, abençoa a Tua igreja, que possamos cada dia mais estar firmes na Tua palavra,
aprendendo e percebendo, Pai, aleluias, que se aproxima o verão, que a figueira já brota, Senhor Jesus, que o Senhor já está voltando. Possamos estar firmes, aguardando a bendita esperança, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.